Planeje o seu dia de forma infalível. Se você assistiu o último vídeo, eu falei uma frase que até eu mesma fiquei reflexiva depois, porque o que eu disse foi: a consistência vem do planejamento. Então, o planejamento é a mãe da consistência. Ou o pai, né? Se a gente for levar ao pé da letra. Mas o que eu quero dizer com isso? Você precisa de um planejamento infalível para conseguir finalmente alcançar suas metas e objetivos. Mas como é que a gente vai conseguir essa constância através desse planejamento? E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo de hoje. Eu quero trazer um pouquinho para vocês sobre como fazer um planejamento muito bom e que vai te ajudar no teu dia a dia e a conseguir finalmente colocar todos os seus planos em prática. Arrumei a câmera que estava torta e, se você não me conhece, meu nome é Camila e estamos aqui para mais um vídeo sobre desenvolvimento pessoal, disciplina, performance e tudo que envolve esse universo de desenvolvimento pessoal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa um like, um comentário nesse vídeo e se inscreva, porque é muito importante, principalmente porque o canal está começando agora. Então, se você puder dar essa força, eu agradeço e vamos para o assunto principal, que é planejamento. Por que o planejamento é tão importante para quem quer ter uma boa performance no dia a dia, para quem quer realmente fazer as coisas que se propõe a fazer de forma eficaz e produtiva? Basicamente, sem planejamento você fica perdido. Você não sabe o que você precisa fazer no próximo dia, você esquece das coisas que precisam ser feitas, você não sabe a ordem de urgência das tarefas que você precisa executar. Tudo fica uma bagunça, principalmente porque você está guardando tudo aqui na cabeça e geralmente você esquece o que você precisa fazer, você esquece algum compromisso que você tinha. Então, é extremamente importante, até para que a sua cabeça fique livre para usar essa energia em coisas mais produtivas que vão te dar um resultado melhor, você precisa deixar a sua cabeça livre de toda essa preocupação e colocar isso em um papel. E quando eu entendi isso, a minha rotina mudou muito. Então eu vou ensinar para vocês o passo a passo de como eu faço esse planejamento para realmente ter um dia onde todas as coisas se encaixam de uma forma tão perfeita e tão eficaz que eu consigo ter tempo para descansar, para fazer algo que eu gosto e ao mesmo tempo ter uma boa performance em todas as áreas da minha vida. Para começar, um grande erro que muitas pessoas cometem é deixar para planejar o seu dia no dia. Então, amanhã, por exemplo, amanhã é quinta-feira. Eu tenho alguns compromissos amanhã, inclusive compromissos relacionados a lazer, não só apenas a trabalho. Se eu deixar para planejar amanhã quando eu acordar, sabe por que já tá errado? Porque eu não planejei a hora que eu vou acordar. Camila, mas como assim eu tenho que planejar a hora que eu vou acordar? Com certeza, porque a depender do dia, como eu me planejo no dia anterior, eu sei que dia que eu posso dormir um pouco mais, o dia que eu preciso acordar um pouco mais cedo, apesar de eu ser uma pessoa que gosta de acordar cedo, mas em alguns dias eu sei que eu posso acordar um pouco mais tarde porque meus compromissos me permitem isso. Então, quando eu terminar de gravar esse vídeo, eu já vou planejar o meu dia de amanhã, saber que horas que eu vou levantar, o que eu preciso fazer logo ao acordar, quais são os meus compromissos e os horários desses compromissos e também ficar atenta aos meus hábitos diários. E aqui a gente vai para a segunda parte, o segundo passo. Você precisa saber distinguir entre hábitos diários e compromissos diários. O que são hábitos diários? Para mim, por exemplo, exercício físico é um hábito diário, leitura é um hábito diário, bater a minha meta de água, porque eu preciso estar bem hidratada para o meu corpo funcionar bem, é uma meta diária. São coisas que eu preciso fazer todos os dias e que são inegociáveis. Elas precisam ser encaixadas na minha rotina em algum momento. E eu sei que elas já vão estar listadas, geralmente na primeira página do mês,
porque eu sei que são coisas que eu preciso lembrar de encaixar na minha rotina todo dia. E existem os compromissos diários. Então, por exemplo, amanhã eu tenho um certo compromisso de lazer em família, que vai estar ali como um compromisso, mas que não é algo que eu preciso fazer todo dia ou que está na minha rotina todos os dias. É um compromisso, não é um hábito. E aí é que as coisas começam a ganhar forma. E a gente vai para o terceiro ponto, que é a estruturação dessa rotina, desse planejamento. Então, uma coisa, por exemplo, que eu costumo fazer. Eu bebo em média 4 litros de água por dia. E se eu só escrever 4 litros de água por dia, eu não vou conseguir bater aquela meta de água. É muito genérico, é muito amplo. Eu preciso quebrar aquilo dentro da minha rotina de uma forma que eu consiga fazer aquilo e que não se torne algo pesado durante o dia, mas que se torne algo leve. Então, vamos supor que eu vou acordar às 6 da manhã. Eu vou escrever no meu planner, na sua agenda, qualquer coisa que você usar para computador, celular, não importa. Eu vou acordar às 6 e ali eu já vou colocar mais 500 ml de água. E ali eu já comecei a quebrar o meu hábito diário em pequenas partes. Depois eu vou estudar, dedicar um tempo para estudos, para conhecimento. De 6 às 7, por exemplo. Durante este tempo eu vou beber 1 litro de água. Vamos colocar dessa forma. E aí eu já tenho um recipiente que tem exatamente essa medida para eu ir ingerindo essa água ao longo dessa atividade que eu estou fazendo. Isso é só um exemplo de como encaixar esses hábitos diários nos seus compromissos diários. Por exemplo, outro hábito, leitura. Geralmente eu não tiro um tempo específico para ler durante o dia quando o meu dia está muito cheio, só não quando o meu dia está mais tranquilo. Quando eu não tenho tanto tempo assim, meu dia está mais cheio, eu faço a mesma coisa que eu fiz com a água. Eu vou ter um intervalo de 30 minutos de alguma coisa, um horário de almoço, qualquer coisa que seja. Eu encaixo a leitura ali. Ok, eu vou ler por 10 minutos desses 30 minutos e ali eu já consigo encaixar um pouquinho mais de um hábito diário. Então você precisa ter esse jogo de cintura de entender que você não vai se planejar como você vê por aí. Acordar, estudar, ir pro serviço, treinar. Não é assim que você vai fazer, porque assim você não vai fazer nada do que você precisa fazer. Precisa ser quebrado em pequenos pedacinhos. Cada meia hora que você tiver no seu dia tem que ser extremamente calculado e planejado. Camila, mas isso é impossível, eu não vou conseguir fazer isso, não vou conseguir seguir isso, é muito difícil. Não é. Você vai perceber, quando você começar a lidar com a sua rotina dessa forma, você vai perceber que é muito mais fácil e o seu dia flui muito mais e você ganha muito mais tempo quando você planeja cada pequeno detalhe, ao invés de planejar de forma genérica. E aí a gente vai pro quarto passo, que é a execução. A partir do momento que você começar a executar aquela rotina dessa forma, quebrando em pequenos pedacinhos, você vai ajustando ela de forma que vai ficando mais fácil, vai ficando mais prático. E hoje, quando eu não planejo meu dia dessa forma, realmente as coisas ficam muito bagunçadas. Eu esqueço de compromissos que eu tinha, eu acabo não fazendo tudo aquilo que eu me programei para fazer, porque eu me programei em cima da hora, eu não fiz o planejamento da forma como eu sempre faço. Então você precisa entender que planejamento está ligado com constância, mas que planejamento não precisa ser algo ruim, maçante, pesado. Muito pelo contrário, a partir do momento que você aprende a se planejar, as coisas começam a fluir de uma forma muito mais leve. E se hoje eu estou aqui é porque eu reservei um tempo para estar aqui gravando. E eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer, eu já saí, eu já voltei, eu já treinei, eu já fiz tudo o que eu precisava fazer e parece que ainda me sobrou muito tempo para estar aqui gravando com calma, para estar aqui falando com vocês sobre isso, porque o planejamento realmente muda a forma como a nossa rotina é composta e fica muito mais leve. Então,
isso era o que eu queria ensinar um pouquinho para vocês de como realmente ter esse planejamento de rotina transformou a minha vida, me deu muito mais tempo, muito mais clareza mental e muito mais paz, tranquilidade de saber cada passo que eu preciso dar naquele dia, naquela semana e, enfim, ter a vida clara diante dos meus olhos. E se você gosta desse tipo de conteúdo, gostou desse vídeo, deixa um like aqui, um comentário, se inscreva no canal porque tem conteúdos assim todos os dias aqui pra vocês. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.